A paz, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui é a irmã Vanessa, mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem para o teu coração que se encontra em Atos, capítulo 13, estarei lendo a partir do versículo 2 em diante, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e opondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas existia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém. Glória a Deus. Assim nós vemos a igreja naquele tempo, eles andavam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles jejuavam e oravam. E assim eles eram guiados pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui que eles servindo ao Senhor, jejuando. Disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Nós somos chamados pelo Senhor, guiado pelo Espírito Santo. E para nós entender o que o Espírito Santo tem para nós, precisamos estar em jejum e oração. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, não se é ensinado a fazer o jejum. Precisamos jejuar, precisamos andar em oração para poder entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar, porque assim como os apóstolos, os discípulos na época de Jesus eram guiados pelo Espírito Santo, porque jejuavam, porque oravam, e o Espírito Santo guiava, levava eles para trabalhar na obra, para que a palavra do Senhor chegasse a muitos. Hoje, nos tempos de hoje, não vemos isso, porque hoje as pessoas querem ser usadas, mas não querem jejuar, não se entregam em oração, buscando aquilo que o Espírito Santo quer ensinar a eles. Glória ao nome do Senhor. Mas bem-aventurado o homem e a mulher que está ouvindo essa palavra hoje. Aleluia, porque o Senhor está te despertando para isso. Novamente, versos 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Aonde quer que você vá, é o Espírito Santo é que tem que te guiar. E você vai saber que ele está te guiando. Por quê? Porque você vai estar em oração, em jejum. Você vai ter uma sensibilidade espiritual para entender o que o Espírito Santo está falando com você. É por isso que hoje muitos não entendem, estão confusos. Porque há muitas vozes neste mundo. Se você não estiver em jejum e oração, você pode ser confundido pelo inimigo. Mas se você buscar em jejum e oração, o Espírito Santo é que vai te guiar. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. É por isso que nós temos que
estar em constante comunhão, jejuando e orando, para que o Espírito Santo nos mostre os falsos profetas, principalmente nos tempos de hoje, que há muitos falsos profetas, muitos falsos mestres que têm aparência de piedade, mas negam que a eficácia dela. Então nós vemos hoje no nosso meio pessoas que estão possuídos por espíritos malignos, que vêm para confundir, para desviar muitos da fé. E cabe a nós estar em jejum e oração para entender e para ver aquilo que está oculto nos seus olhos carnais. Só quem está em espírito é que pode ver. Mas Saulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo. E nós vemos aqui na leitura bíblica que o Senhor mostrou para Paulo que aquele homem tinha um espírito do falso profeta. E glória ao nome do Senhor, você que está querendo aquilo que vem do céu, que você quer enxergar a verdade. O Senhor está te instruindo neste dia e por esta palavra. Entra em oração e jejum, porque o Espírito Santo vai te guiar e vai te mostrar aquilo que não vem de Deus. O Senhor vai te mostrar aquilo que está oculto e escondido nas trevas e trará a luz para a glória do seu nome. Aleluia, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si quem? Barnabé e Saulo, porque ele queria o quê? Procurando muito ouvir a palavra do Senhor. Então nós vemos esse procônsul Sérgio Paulo que chamou Barnabé, chamou Saulo, porque ele queria muito ouvir a palavra do Senhor. E muitos que estão aqui fora neste mundo querem ouvir a palavra do Senhor. Que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, porque há muitas almas que estão gemendo, muitas almas que estão com fome da palavra. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o quê? O procônsul. Então o inimigo ele está implantado para desviar muitos da fé, para que muitos não venham a ter o conhecimento que da verdade. Mas o Senhor colocou você nesses lugares para você fazer a diferença. Aleluia. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Saulo, cheio do Espírito Santo, foi tomado ali e viu aquilo que estava naquele falso profeta. Viu que estava naquele homem, e aquele homem estava ali para tirar aquele procônsul do caminho do Senhor, para que o procônsul não enxergasse o verdadeiro caminho do Senhor. E Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu aquele espírito. Aleluia. E o Senhor manda te dizer: entra em oração e jejum, porque eu vou te mostrar o que está nas trevas e vou te dar autoridade espiritual, diz o Senhor, para que você possa repreender aquele espírito que está resistindo à minha palavra, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eis aí, pois, agora contra ti, disse Paulo para aquele falso profeta, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscavam a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Ali o Senhor operou. Ali o Senhor, aleluia, trouxe à luz aquilo que estava oculto. Por quê? Porque Saulo estava cheio do Espírito Santo. Porque a igreja primitiva entrava em oração e jejum. Desperta a igreja, porque o Senhor chegou o tempo, aleluia, de trazer aquilo que está oculto, trazer à luz. O Senhor vai revelar aos seus escolhidos, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que entram em oração e jejum. O Senhor vai usar deles e vai mostrar quem é dele e quem não é dele. E o Senhor manda dizer neste dia, por esta palavra, o Senhor vai te dar autoridade espiritual. Aleluia, porque aonde Ele te levar, aonde você for guiado pelo Espírito Santo, o inimigo tem que sair. O inimigo vai ser revelado e o poder de Deus vai aparecer ali para a glória e honra do seu nome.
Amém? Glória a Deus. Tome posse desta palavra porque o Senhor está falando contigo. Essa palavra é para você. É um despertamento. Anda cheio do Espírito Santo. Entre em oração e em jejum. Porque o Senhor vai te levar em lugares onde vai, aleluia, trazer libertação, cura, onde o Senhor vai operar para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Compartilhe esses vídeos e deixe seu like para o crescimento do canal. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, aperte o sininho das notificações e vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Que Deus abençoe.